Ok, pessoal, vamos falar agora sobre o simulador de hardware, tá? A gente tem um tutorial sobre instalação, existem dois vídeos de tutorial para instalação, um para Linux, outro para Windows, tá? Se você tem um Mac, você pode instalar o tutorial bem parecido com o do Linux, ele funciona do mesmo jeito, tá? E é bem fácil, basicamente, descompactar e rodar ou setar permissão, se você quiser, e rodar o simulador. Existem múltiplos simuladores lá no pacote, a gente está pegando só o simulador de hardware, mais para frente vocês vão ter que usar outros simuladores, tá? Uma ideia geral dele é que o simulador sempre trabalha com dois arquivos, tá? Um arquivo HDL e um script de teste. Como eu mencionei para vocês, vocês normalmente tentam carregar o script. Por quê? Porque no início do script ele carrega o código HDL para você. Então é mais fácil para você. Você pode carregar o código HDL, mas aí é mais interessante você carregar o script, porque ele já vai fazer isso para você diretamente. Tá? Então aqui, só para mostrar um pouco da tipo de interatividade que você pode ter, né? Usando a porta lógica XOR que a gente usou lá em cima, que já está definido aqui, né? Você pode carregar o HDL e tentar rodar um passo a passo com ele para poder ver o nosso resultado, tá? Para isso, esse modelo é um pouco mais chatinho, você simplesmente pode pegar os pinos, define os valores deles, 0 e 1, certo? Roda, aperta o botão da calculadora, ele avalia a expressão lógica e ele vai colocar a resposta para você. Tá? E aí você pode também ver os pinos internos e ver se a sua resposta está correta. Quer dizer, você pegou as entradas, gerou a saída e vê se a saída é igual à tabela verdade. Como a nossa tabela verdade do exclusivo tem 4 linhas, você precisa fazer 4 configurações aí para poder colocar o resultado. Qual é o ponto disso? O ponto disso é que você consegue controlar de uma em uma. Essa é a sua vantagem. A desvantagem é que daqui a pouco o seu circuito vai ficar tão grande que você não vai ter mais essa capacidade de controlar de uma em uma, porque vai ter muita coisa a fazer. Então, a ideia geral é você tentar ter um script de teste. O que é um script de teste? Ele é um script que ele garante para você o que vai acontecer no circuito. Nesse exemplo aqui, ele vai colocar 0 no A, 0 no B e vai avaliar para ver o que vai acontecer. 0 no A, 1 no B e vai avaliar para ver o que vai acontecer. 1 no A, 0 no B e vai avaliar também. 1 no A, 1 no B e vai avaliar. Uma coisa importante é que o próprio script do teste já fala para você qual arquivo HDL que ele vai carregar. Então, o próprio script de teste, como eu já tinha mencionado para você, você carrega o script de teste e com isso ele gera todo o contexto para você. Tá? Essa é uma vantagem. E aí, desse caso aqui, nós temos uma outra coisa, que esses scripts de teste já estão todos prontos. Então, todos os scripts de teste da nossa disciplina já estão prontos, então você não precisa se preocupar com ele. Se você quiser fazer outro módulo, alguma outra coisa sua, você pode fazer o script de teste, mas a priori eles já estão todos prontos. E aí, com isso, ele está enviando os comandos todos para o nosso simulador. Tá? Mas a gente pode colocar um pouco mais, só para mostrar e explicar um pouquinho mais para vocês. O que acontece? Nós podemos falar que existe um arquivo de saída, então ele vai gravar a sua resposta no arquivo de saída, tá? E ele vai mandar guardar as variáveis que estão lá dentro. Com isso, ele gera um arquivo de saída na forma de uma tabela. Essa aqui é a sua tabela verdade, tá vendo? O que acontece? Ele vai rodar então e vai fazer gravar a saída. Esse aqui, se você olhou o tutorial lá, eu mostrei para vocês como que a gente consegue ver a saída, certo? Então a gente pode avançar aqui e nós temos aqui do lado, na parte de screen, que a gente pode inspecionar a saída também, quando a gente quiser. Então nós temos o script de teste e a gente pode ver as saídas todas lá, tá bom? Então esse é o contexto que a gente vai fazer e aí a gente só roda com esse cara aqui. Então, relembrando, aqui no file a gente vai carregar o script. Aqui nessa setinha dupla a gente vai mandar rodar tudo. E aqui embaixo, no pedaço onde você não está vendo, vai aparecer funcionou ou deu erro. Tá? Ele vai avisar para você. Se der erro, você vai e olha a saída para poder confirmar o que está acontecendo. Tá? Essa é a ideia geral aqui. Então, só avançando um pouco, ele tem um exemplo aqui que a gente não vai olhar nesse momento. Existem vários simuladores, certo? Só para mostrar uma coisa um pouquinho a mais, certo? Esse aqui é o nosso script de teste deste momento, né? Mas tem uma outra forma dele que é exatamente o que está acontecendo, que é um compare to, tá?
que eu queria chegar exatamente nesse aqui. Então, assim, ele sabe que está certo ou errado, porque ele simplesmente vai comparar a sua saída, o seu XOR.out com XOR.cmp. Então, o que ele faz na realidade é que ele gera esse arquivo e ele compara com esse. Se tiver diferente, ele vai te falar a linha que deu erro e você vai lá nessa linha para poder acertar. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, essa é a ideia geral, tá bom? E aí, só para poder fazer um fecho, né? O que acontece? Primeira coisa que as pessoas fazem quando as pessoas que vão projetar circuitos, né, eles primeiro fazem o projeto geral, ele vai decidir o chip que ele precisa fazer, o grande projetista, né, o projetista principal lá, ele vai decidir o chip, e aí para cada chip ele vai definir qual é a API, quer dizer, quais são as pinagens de entrada, o script de teste e um arquivo de comparação. Com base nisso, manda para os desenvolvedores vão lá e fazem todos os resultados necessários, tá? Então, essa é a metodologia que a gente teria para poder fazer aqui, tá bom? Então, só recapitulando, o que a gente faz é exatamente o que vai chegar para você. Está especificado, eu mostrei lá no vídeo sobre o simulador exatamente que você tem isso aqui. Esse arquivo já está pronto, esse arquivo de comparação também está pronto. Esse aqui é a tabela verdade, né? A tabela verdade que você está implementando, tá? E esse aqui é um script que compara o seu resultado, tá? Ele vai comparar o seu resultado com a tabela verdade. Falou, pessoal? É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Ok? Até mais então para vocês.